Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica. E você está no G-Concast. Muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Continuamos aqui no mês de março. Eu ainda estou a caráter, em homenagem às mulheres. Mas, além das mulheres, nós já falamos sobre isso. O mês de março é um mês muito importante, porque nós estamos encerrando o primeiro trimestre do ano. E aí a maioria das convenções, como o Código Civil impõe, e tem a necessidade de fazer a famosa Assembleia Ordinária. E nessa Assembleia Ordinária tem um assunto muito importante que hoje é o nosso grande objeto aqui de análises e debates, e digamos que é a casa da doutora Tatiane, que ela faz isso todo dia, toda hora, dorme com isso, acorda com isso. Então, a doutora Tatiane hoje vai dar uma aula para vocês sobre previsão orçamentária aí no seu condomínio. O que é isso? É importante? O que tem que fazer? O que tem que constar? Diga aí, doutora. Vamos lá. É minha casa mesmo, porque eu faço isso praticamente todo dia. Mas vamos lá. Aproveitando aqui o ensejo, eu convido a vocês, né, quem for aí da área, síndicos, síndicas, membros de corpo diretivo, que agora, né, a partir deste mês, a gente reinicia o nosso circuito de palestras, né, junto com a Conase, junto com outros também eventos, mas principalmente com a Conase, que ali a gente vai levar esse tema justamente, né? Inclusive é o tema da minha palestra mais recente, que a gente fala sobre previsão orçamentária, e lá a gente traz, né, 5 passos práticos para que os síndicos consigam montar a sua previsão orçamentária, que de fato seja uma previsão orçamentária compatível, né, com aquele condomínio, observando ali esses 5 passos, né? Então, a gente convida aqui a vocês, aproveita, né, esse contato aqui, para convidar vocês. Então, nos próximos dias aí, dia 21 de março, agora, neste final de semana, esse episódio vai ao ar na quinta-feira, então no sábado, a gente vai ter o evento em Campinas, interior de São Paulo. E na próxima semana, dia 28 de março, no sábado também, estaremos em Belém do Pará, né? Então, a gente também vai estar lá falando ali também sobre esse tema. Não só sobre isso, mas também sobre esse tema. Então, a gente vai passando aqui ao longo dos episódios as nossas próximas programações, né? Que agora a gente retoma aí essa agenda de palestras. Mas vamos lá. Beleza, vamos então falar sobre esse tema agenda aí, que dada, vamos lá. Então, primeiro, doutora Tatiane, explica para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo o que é a previsão orçamentária, para as pessoas entenderem, que a gente nem entende, nem sabe o que é isso, né? Então, vamos passo a passo aqui, eu vou perguntando, você vai falando. Então, o que é a previsão orçamentária? Primeiro ponto, né? A importância de saber o conceito disso para a gente conseguir discorrer e levar, né, esses cálculos aí. Primeiro ponto, né? A previsão orçamentária, como o próprio nome diz, é uma previsão dos gastos e receitas que esse condomínio vai ter ali no próximo período. Então, normalmente, essa previsão orçamentária ela tem duração de 1 ano. Por que 1 ano? Porque é sempre dentro das assembleias ordinárias que se vai discutir isso. Nesta pauta, se discute, então, o famoso reajuste da cota de condomínio. Ou não. Né? Mas é ali que vão ser deliberadas, ali que vão ser revistos os serviços daquele condomínio, é ali que vai ser os discutido gastos, planejamento que vai fazer no próximo planejamento ano. De gastos e de receitas, e de né? gestão, se vai mudar alguma coisa ou não. Basicamente, eu até brinco, né? Condomínio não tem milagre, né? Condomínio não tem muito segredo nesse caso. Por quê? O condomínio precisa identificar o que ele tem de gastos, o que ele quer ter de despesa. Por que eu falo o que ele quer ter? Porque hoje tem um monte de tipos, né? Uma variedade gigantesca de modos de prestação de serviços que variam muito o valor. Então, ali precisa ser visto, precisa ser entendido o perfil daquele condomínio para a gente trazer isso em números. Trouxe isso em números, em valores, a gente precisa somatizar essas despesas e levar para quantos condôminos tem
prédio, né? Ou aquele condomínio horizontal. Então, é muito fácil até a conta, desde que você tenha um planejamento de despesas bem feito, né? Mas isso também, doutora, não interfere uma empresa gestora para encaminhar toda essa discussão? Então, nós estamos falando de duas questões assim, ó. Bom, primeiro, numa assembleia ordinária, essa que é obrigatória por lei, você tem que prestar conta do que você fez no ano anterior, que é a famosa prestação de contas, que às vezes dá um bafafá, e aí aprovar a previsão do próximo ano seguinte. Então, é sempre uma coisa, né, correlata a outra. Quando você vai fazer o planejamento do ano seguinte, então a previsão orçamentária, vamos fazer um sinônimo aqui, né? É o planejamento do próximo ano. Mas não é só você pegar o que fez, o que gastou, replicar, corrigiu ali o sindicato, vai ver se vai melhorar alguma coisa. Não. Existe uma ferramenta também para isso que se chama-se gestão. Então, se o condomínio já está cansado de ter todo ano reajuste, porque não muda a forma, continua com, por exemplo, uma portaria 24 horas, mas existem mecanismos que o condomínio pode também discutir numa previsão orçamentária, em que ele pode alterar alguma forma de prestação de serviço e até reduzir valor, não é verdade? Sim, sem dúvida. É nesse momento que tem que ser revisto, para mais ou para menos, né? Eu costumo dizer. Então, a revisão para menos existe também. Só que é como eu disse inicialmente, não tem muito milagre. Se você quer manter a mesma estrutura que você tem hoje, né, com um custo de X reais, não dá para a gente diminuir o custo com o mesmo serviço, com o mesmo ensejo ali de cálculo. Máxima vale, tudo sobe, né? Exatamente, aí realmente não vai acontecer. Mas existem manobras de gestão que dá, sim, obviamente, a gente faz isso todos os dias. A gente costuma levar, inclusive em assembleias, mais de um cálculo de previsão orçamentária. Então, é muito comum isso a gente fazer, justamente para a gente dar opção para as pessoas. Você sempre fala disso, né? Para a gente dar opção. Hoje, o que as pessoas não aceitam mais, e a gente já discorreu aqui em outros episódios sobre modo de consumo, sobre o entendimento dos condôminos, enfim. A gente já discorreu sobre isso, mas é sempre importante ressaltar. Hoje, as pessoas não aceitam mais só a opção de sim ou não, né? São raros os casos que as pessoas querem só essa opção de sim ou não. Tipo, reajusta ou não reajusta, mas a gente ou retira alguma despesa ou deixa de pagar alguma coisa. Porque se a receita, é só receita e despesa, da onde eu vou tirar, né? Então, é só relativizar isso, né? Trazer para um modelo de gestão talvez um pouco mais autônomo, né? Entender qual que é a necessidade do condomínio. Até um dos pontos que eu levo para a palestra é justamente esse. A previsão orçamentária, ela vai muito além de cálculo. Ela vai muito além de número. Ela vai muito mais ao encontro de ver o perfil, de entender o perfil daquele condomínio. Aquele condomínio, ele consegue se adequar ali a uma automatização, talvez uma portaria remota, talvez uma portaria híbrida. Ele conseguiria se adaptar ao perfil de moradores que ali residem. Conseguiria se adaptar? Ou não? Inteligente? Ou não conseguiria se adaptar. Temos que manter ali um modo de, por exemplo, portaria presencial. Ou não, esse condomínio tem um maior volume ali de unidades. Então, eu preciso das duas coisas, né? Eu preciso de uma automação e eu preciso também da portaria presencial. Então, entender o perfil, entender estrutura desse condomínio também é fundamental. Agora eu vou pôr o dedo na ferida já, hein? Não tem como, tá? Você vai ter que encarar essa. Muitos condomínios, muitos síndicos, para não ser muito questionado, não ser posto na parede, falar que é absurdo subir, né? Então, confundem na hora de apresentar essa conta, né? Mitigam algumas verbas de natureza ordinária dessa previsão para deixar um valor adequado. Aí quero que você explique tudo, traduza o que eu estou falando tudo isso, né? Mas que isso logo ali na frente vai dar um efeito rebote, né? Então, assim, tem verbas. Eu quero que você explique isso, né? Que a previsão orçamentária é para as verbas ordinárias. O que é isso? Não conta com a extraordinária. Mas muitos não contabilizam algumas ordinárias, principalmente quando é mão de obra própria, né? Você vai falar sobre isso. Para aí você ter um valor que não é o real, é um valor que é considerado ali na planilha na hora da assembleia, mas no mês a mês, no dia a dia, as despesas vão sempre superando aquele previsto, até o ponto de que chega a necessidade de chamar uma assembleia extraordinária
Sim. E aí, sobre algum fundamento, vai ter que subir, vai ter que mudar. Então, isso é uma realidade que acontece, você vê muito isso, né? Como é que funciona isso? A ordinária, a verba ordinária, a extraordinária. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Basicamente, a previsão orçamentária é aquele cálculo que vai definir a cota condominial. Cota condominial é são as receitas que vão custear as verbas, as despesas ordinárias. O que é despesa ordinária? Despesa fixa de todos os meses. Então, aí vai depender. Condomínio que tem terceirização, condomínio que tem mão de obra própria, condomínio que tem contratos fixos, né? Além de contas de consumo, por exemplo, obrigações legais, como recargas de extintores, seguro predial, que é obrigatório também, Caixa renovações, d'água, limpeza de esgoto, mas a gente nunca vê isso, renovações, né? Ali, né, de AVCB. Então, tudo isso são despesas ordinárias, aí vai, né? Você tem elevador, enfim. Aí tudo isso é visto, por isso que eu falo de estrutura física, mais perfil do condomínio, mais prestadores, mais ali os contratos que já tem. Tudo isso tem que ser analisado em conjunto, né? E aí a gente chega nesse denominador de verba ordinária, ou seja, contas fixas que todos os meses se repetem. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Para você manter a X estrutura, você precisa arrecadar X valor de cota condominial. E aí, só observação, antes de você pular essa parte importante, que tem muito condomínio que está vindo para a gente aqui, que a mão de obra é própria. E aí, se a mão de obra for própria, ele não pode contar só o que ele paga no mês para o funcionário. Sim, isso é um erro muito comum ainda, né? Condomínios que optam por ter os seus colaboradores próprios, que a gente também tem um episódio só disso, assistam lá, tem um episódio só disso, só falando as diferenças, prós e contras de ter colaboradores orgânicos e terceirizados, né? Visto esse episódio, volta aqui pra gente continuar essa conversa. E aí, tendo esses colaboradores orgânicos, tendo esses colaboradores próprios, é um erro bem comum também, vindo ali de outras empresas, que não se contabilize verbas como verbas de rescisão, para rescisão desses colaboradores, verbas de 13º, verbas de férias, verbas para substituir esse colaborador que vai estar de férias, porque quem está de férias recebe o salário normal, mais um terço. Médico. Mais um terço. Então, quem vai substituir essa pessoa? Vai também receber o salário lá. Então, nesse mês vai duplicar o salário, certo? Então, tudo isso é custo. E isso é tudo ordinário. Isso tudo é ordinário. Porque é trabalhista. Porque todos, mesmo que não seja uma verba mensal, ela é ordinária. Porque todos os anos, periodicamente, recebe. O uniforme, os exames médicos que tem que ter, os EPIs. A contratação de técnico de segurança do trabalho. Então, tudo isso precisa estar previsto, porque no momento do pagamento, precisa estar lá arrecadado esse dinheiro, né? E também, né? Se arrecadar, não pode ser gasto com outra coisa. Então, são os famosos aí fundos trabalhistas. Então, precisa ter esse dinheiro, esse aporte que chega mensalmente, mas pago anualmente, separado. Né? Porque senão cai ali no bolo de despesas e isso vai sendo gasto, né? Porque prédio e condomínio, o que mais tem é manutenção para fazer. E só ficar bem então, claro, é um cuidado também aqui que a gente pontua sempre para os condomínios que têm colaboradores próprios. Isso. Quando a gente fala colaborador próprio ou orgânico, é que o condomínio registra ele diretamente no CNPJ, não tem uma empresa terceirizada. Então, aí ele tem que fazer toda essa conta. E a gente dificilmente vê isso, né? E isso dá um impacto muito grande, voltando agora. Esse é um tipo de verba que dá um impacto negativo muito grande na previsão orçamentária, né? Isso, quando não contabiliza o próprio AVCB, que é caro, as limpezas e manutenções de caixa d'água, desentupimento de esgoto, se o condomínio já tem umas questões críticas com isso... Não é verdade? Jardinagem, dependendo do condomínio. Então, olha quantos fatores analíticos, clínicos que você tem que fazer no condomínio. É o que você falou, né? Entender aquele condomínio. E que aquilo faz parte da vida ordinária daquele condomínio. Pode ser que para outro condomínio não faça. Piscina, se tiver aquecedor solar, manutenção própria ou não. Então, assim, tudo interfere, não é verdade? Tudo interfere. Você comentou um ponto que eu não falei aqui sobre o síndico ali não querer colocar a cota condominial real, porque as pessoas não vão gostar. Ninguém gosta, viu, gente? Porque a maioria das pessoas falam assim, aqui no meu condomínio é difícil aumentar. Não é só no seu condomínio. Todos os condomínios, as pessoas costumam não gostar de ter aumento, né? Mas é exatamente sobre isso. Então, tem como não ter aumento?
Tem, mas a gente tem que mexer ali em Gestão. alguma coisa, ter gestão. Não adianta falar assim, dá para reduzir nos próprios contratos que tem? Dá, mas raramente vai ser uma diferença muito expressiva, né? Dá para renegociar, por exemplo, valores de gás, dá para reconsiderar valores de manutenção de elevador, dá para reconsiderar inúmeras questões ali, contratos mensais, dá sim, mas isso não vai ser tão substancial a ponto de não ter o reajuste. Quando você divide por todo mundo, não impactua tanto, né? Exatamente. O que mais impacta mesmo é fazer ali uma gestão, é talvez mudar o modelo ali, né, que aquele condomínio funcione para que, de fato, tenha um impacto maior, que a gente chega a ver impactos ali de 30% a menos na cota condominial, 40%. Aí é onde realmente vai mexer no bolso das pessoas. Mas mascarar isso que não é legal, né? Porque daí entra a questão da segurança jurídica, né? Então fala um pouquinho sobre isso. Mascarar ali na frente. Exato. Então, assim, você retirar essas verbas, ou vai dar ensejo numa cota extra, porque não vai ter jeito, vai ter que pagar, ou vai causar realmente a insegurança jurídica, né? De você não ter ali o respaldo para você pagar verbas trabalhistas, para você fazer as manutenções que precisam ser feitas, obrigatórias, inclusive. Por exemplo, se você deixar o seu extintor vencido, né? O AVCB não é renovado. Se acontece alguma coisa no seu prédio, se acontece alguma coisa no condomínio, O incêndio não o seguro não o seguro não vai cobrir. Então, é um problema em cadeia. É um problema, né? em cadeia, né? As questões trabalhistas é o que mais a gente vê problema mesmo, né? Porque é o famoso barato sai caro, né? A mão de obra própria é mais barata. Mais ou menos, né? Depende. Porque isso a gente já falou, a gente não quer ser repetitivo aqui. Mas é mais ou menos, porque se você considerar salário e VR, claro, vai ser mais barato mesmo, obviamente. Mas não é só isso. Mas não é só sobre isso, então, mas né? tudo isso que você está falando, né? Na hora que explode o problema, e as pessoas não vão aceitar pagar essa conta e vão falar, vamos então fazer a famosa auditoria. A gente sempre fala disso aqui, né? O que acontece? Não tem como o síndico, você que está aí, síndico, preste atenção. Não adianta tampar esse sol com a peneira, porque depois a radiação não vai ter protetor solar que te protege desse raio UV. Porque você vai ser o grande responsável. Porque quando você deixa de considerar numa assembleia dessa, é tudo registrado em ata, verbas ordinárias, aí você já fez um plano furado, aí você já está omisso. E omissão na lei, culpa. Então, a possibilidade de você poder ser enquadrado numa má gestão, num processo judicial, numa auditoria, é enorme, porque aí é preto no branco. Então, esse jeitinho, essa solução de hoje você se dar bem com a galera e fazer um preço bom, mas a custos de você não cumprir o que a lei te obriga a fazer, que é a previsão orçamentária correta, nós vamos falar como é que tem que ser feito agora, vai essa conta, se ela vier ali na frente, ela vai ser exclusivamente sua no teu colo, porque é só você que é o grande responsável por isso. Isso que é o grande problema, não é verdade? Exatamente. Antes da gente entrar nesse assunto, eu queria falar 2 pontos aqui legais da gente ressaltar. Primeiro, muito se questiona sobre o previsto versus realizado, né? Ou seja, aquela verba prevista foi gasto para talvez uma outra verba. Gente, o próprio nome diz, é uma previsão, certo? Uma previsão orçamentária. Previsão orçamentária não é rateio de despesas, não é um rateio com finalidade específica. Diferente, entendam. Previsão orçamentária é uma previsão daqueles gastos que você vai ter no próximo ano. Se é uma previsão, eu não tenho como fixar e delimitar exatamente a verba X com um recurso Y, certo? O que eu quero dizer com isso? Se eu previ, por exemplo, R$500 para manutenções elétricas, mas eu precisei utilizar R$100 só para manutenções elétricas, mas eu tive casos de desentupimento. Eu tive casos de entupimento e precisei chamar muito maior do que o previsto. E eu gastei a verba prevista em elétrica para desentupimento. Isso tem alguma irregularidade? Não, mantendo o limite dessas verbas, né? Nenhuma irregularidade. Nenhuma irregularidade. E onde vai ser explicado isso? Na Assembleia de Prestação de Contas. Exatamente. Por isso que eu falo também aqui, fazendo um parênteses,
sobre a prestação de contas, que ela te ajuda ou te atrapalha, depende de como foi o ano anterior, né? Mas ela te ajuda normalmente. E a transparência que você deu tudo nisso, Exatamente. né? Que é importantíssimo. E a transparência que as pessoas acompanharam isso durante o ano todo, que te ajuda a explicar a previsão orçamentária. Então, as nossas pautas sempre são prestação de contas e previsão orçamentária. Porque tudo que você vai falar ali em prestação de contas é motivo, justificativo e meio para você dar ensejo ali na previsão orçamentária. E a prestação de contas vai te dar um norte de comportamento, necessidade, demanda para a próxima previsão. Exatamente. Porque ela vai te revelar. Por isso que é importante, quando a gente passa a trabalhar no condomínio, esperar a gente consegue fazer bem mesmo a segunda, né? Porque um ano. Porque se a gente entrou agora em janeiro, bom, e em janeiro entraram dezenas de condomínios na nossa empresa. Nós vamos fazer a previsão orçamentária. A gente está fazendo com as informações de registro ali. Nós não conhecemos o comportamento de um ano desse condomínio. Agora, o próximo ano, nós vamos conseguir melhorar muito a gestão, né? Porque nós vamos aprender no dia a dia. Lógico, a gente não vai esperar um ano para trabalhar. Por quê? Porque aí tem as assembleias extraordinárias. Claro, assim que a gente vai aprendendo a lidar com o condomínio, né? Então, a gente vai... já aproveitando o assunto, então, a Assembleia Extraordinária, ela serve para corrigir esse curso. Então, a pergunta para as pessoas entenderem. Fomos lá no condomínio, participamos da Assembleia Ordinária. Estabeleceu que vai gastar X com isso, Y com Z, aquilo, tudo certinho. Deu a taxa de condomínio de R$600. Nunca mais pode mudar até o ano que vem? Como é que funciona isso? Não, você acabou de dar um ensejo já agora aí, né? Exato. Na verdade, não, né? Ela tem a duração de um ano, mas ela pode ser revista a qualquer tempo, desde que por meio de uma assembleia. Claro. As assembleias, elas são soberanas, então um resultado de uma assembleia só muda com uma outra assembleia. Não existe também o síndico vir e falar assim, não, agora não vai ser mais R$600, agora vai ser 650 para cobrir aqui o caixa. Não existe isso, né? Então tem que chamar uma assembleia e explicar por que agora é 600 e tem que passar a ser 650. Então, no decorrer desse exercício, caso aconteça alguma intercorrência, caso aconteça alguma coisa além do previsto, né? Aí precisa realmente ser convocada uma assembleia extraordinária para fazer a revisão dessa previsão orçamentária. Então, aí a gente leva todos os motivos, né? O que aconteceu, o que não aconteceu, o que estava previsto e o que realmente aconteceu, né? E aí sim faz esses cálculos novamente. E aí, só complementando aqui, a questão do uso do fundo de reserva, né? Ou algum fundo que o condomínio tenha para cobrir isso. A gente até passou recentemente por uma auditoria, né? Nós fizemos uma auditoria num condomínio que revelou exatamente isso. O condomínio ficou anos sem reajuste. E era ótimo isso, né? Ficou anos lá, sem. Mas, por que ficou sem? Porque existia um caixa formado por outros motivos, que aqui não cabe, mas formado lá. E aí, mensalmente, o déficit mensal, por falta de uma cota condominial compatível com os serviços ali, por falta de previsão orçamentária total ali, por né? falta de uma previsão orçamentária, né? Acabou tendo ali todo esse valor, todo esse recurso gasto integralmente e zerou esse fundo do condomínio. Então, vejam, não adianta também deixar de fazer reajustes por agradar, né, por não querer fazer, enfim, para o síndico ficar como o síndico que nunca aumentou o condomínio, mas também você gastar todo o fundo que esse condomínio, em algum momento, armazenou, né? Então, são coisas bem... Porque muitos condomínios falam e questionam isso na prática. Mas o condomínio tem saldo, o condomínio tem fundo. Por que precisa reajustar? Se o condomínio estiver ciente de estar gastando esse fundo, não tem problema, né? É bom deixar um paralelo aqui. Se o condomínio está ciente, olha, pessoal, nós estamos em déficit aqui de R$3.000 mês. Na operação ordinária. Na operação ordinária, com a cota que vocês pagam hoje. Vocês pagam R$500 hoje. Com os R$500, a gente paga tudo, mas a gente fica devendo aqui, mensalmente, R$3.000. Se estiver tudo bem para esse condomínio gastar o fundo dele para cobrir esses R$3.000 durante 12 meses... E a Assembleia autorizar? E a Assembleia autorizar, ok. O que não pode, síndico, e aí é sua responsabilidade, aí é isso que a gente vem falando bastante,
O que não pode é não comunicar à Assembleia, falar que não precisa reajustar porque tá ótima a gestão. E só você decidir usar isso. E mensalmente você usar esse fundo até zerar. Aí não dá, porque aí realmente é irresponsabilidade, na verdade. É uma irresponsabilidade do síndico atuar nesse assunto sozinho. Então, nós já vimos condomínios falando isso. Olha, nós temos fundo, vamos gastar até aqui, vamos colocar um limite. Né? Muitos condomínios fazem isso. Condomínios que têm muito saldo, vamos colocar um limite. Até X reais está autorizado a gastar. Depois disso, não está autorizado mais, tem que vir para a Assembleia. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui são exemplos de condomínios que precisa ser estudado na realidade, na caso prática. A caso, né? Caso a caso. Não tem uma receita, um passo de mágica para falar, então, né? E aproveitando esse caso a caso, vou fazer uma outra pergunta que toda assembleia você escuta, eu tenho certeza disso. Porque algumas eu estou sempre com você, né? Você vai lá, aí o condomínio vai, leva a previsão orçamentária, estudou, maravilhoso, aí deu lá que pode ser 500, 550, então escolhe o tipo de serviço. Aí sempre levanta um condomínio e fala assim, é um absurdo. R$500 esse condomínio, não tem nada aqui. Porque o meu irmão mora num outro condomínio da mesma construtora ali, do lado ali, e lá eles pagam R$350. Como que aqui é R$500? Então, aí, falando um pouquinho do caso a caso, e dessa especificidade, né? Queria que você falasse que não tem como, é impossível fazer essa comparação, não é verdade? É impossível. Por N motivos, eu quero que você exemplifique, né? Quantidade de apartamentos, a gestão aplicada naquele condomínio. Você não sabe se ele deixa de recolher ou pagar ou não, enfim. Explica um pouco sobre isso, essa comparação, que acontece muito. Todo dia. Na verdade, cada condomínio é uma vida diferente, Exatamente, né? isso. Então, não é também, mas não é só sobre número de unidades, sobre espaços de lazer, né? Sobre espaços comuns, não é só sobre isso. Mesmo que seja uma mesma construtora que tenha feito dois condomínios. Mesmo que seja, porque ali vão ter vários fatores a ser considerados que a gente até fala, por exemplo, a mesma estrutura que um condomínio de 20 unidades usa, um condomínio de 400 unidades também pode usar. Só que a diferença, ele tem 20 para ratear e o outro tem 400 unidades. É claro que o condomínio de 400 unidades vai ser mais barato. Né? E cota condominial nem sempre está vinculado a áreas comuns. Né? Aliás, ele está pouco vinculado. Claro que quanto mais áreas comuns, mais áreas de lazer o condomínio tem, tende a ter mais despesas com manutenção, com energia elétrica, com água, enfim. Nós estamos dizendo de quadra, sauna, beach tênis, piscina, salão de festa, academia. Exatamente. Isso. Então, essas áreas comuns, claro, elas vão ali impactar, né? Mas não impactar de uma maneira que as pessoas entendem, né? De ser assim, a cota condominial é só para isso, é só para custear isso, né? Não é só sobre isso. Cota condominial, basicamente, elas custeiam aqui. Vamos enumerar algumas situações concretas. Basicamente, ela custeia quadro de funcionários desse condomínio. O que esse condomínio usa de colaboradores para rodar? Manutenção, limpeza, portaria, vigia, ronda. O que ele usa com moto, sem moto? Enfim, o que ele usa para operar? Quais os colaboradores que ele precisa? Né? Tem administrativo? Não tem? Tudo isso precisa ser custeado com a cota condominial. Depois, ele custeia manutenções periódicas. Então, manutenções periódicas. Serviços e reparos elétricos, uma troca de lâmpada. Lâmpada não é extraordinário, não pode ser, né? Manutenções ali com uma pequena alvenaria, com uma pequena pintura, né? Produtos de limpeza. Elevador. Isso são manutenções, serviços eventuais, mas que precisam ser computados dentro de uma previsão orçamentária porque existem, certo? Dentro de um condomínio. Então, não dá para fazer rateio disso sempre que for necessário. Depois, contratos fixos, né? Contratos mensais, que aí sim entra elevador, entra a própria administradora, entra contratos com manutenções periódicas como bombas, alarmes, portões, contratos fixos, portaria remota, se tiver, vai entrar ali nesse plano de contas, né? Sistema de segurança e monitoramento também. Sistemas de segurança e monitoramento, vai entrar ali em contratos fixos. Depois, concessionárias. Isso varia muito de condomínio para condomínio, porque tem vários condomínios que têm água, energia elétrica, gás, tudo individualizado, né? Então, isso, quando é individualizado, cada
cada pessoa paga no seu próprio boleto o seu consumo. Se não é individualizado, isso tem que fazer parte da previsão orçamentária, que isso vai ser custeado pela própria cota condominial. Aqui varia bastante mesmo, porque tem condomínio que faz rateio, tem condomínio que não, que absorve, tem condomínio que faz leitura. Então, varia bastante esse aspecto da concessionária. Depois aqui, despesas financeiras ali como tarifas bancárias, né? Como quanto que você... Aqui é um ponto também, né? Sempre para verificar quanto que você está pagando de emissão de boletos, essa parte, né? Cartório, correio... Cartórios, correios, despesas operacionais ali, né? Cartório, envios, impressões, uma renovação de certificado digital, que todo ano também necessariamente precisa ter. Depois ali, obrigações legais, que eu até comentei agora há pouco, né? Então, a parte de seguro, renovações, né? A VCB, parte de extintores, limpezas com reservatórios, né? A gente chega em muitos condomínios que fala assim, nossa, que faz 10 anos que não limpa a caixa d'água. Não tomem essa água, porque pode dar um problema geral aí de saúde pública até. Então, isso é uma obrigação legal. E, por fim, os impostos, né? Os impostos, na maioria das vezes, os condomínios até acabam confundindo um pouco, mas os impostos de condomínio, eles têm uma pequena variação, porque, na verdade, a gente precisa computar os valores sempre brutos dos contratos, né? Não os líquidos. Então, a gente, lá na parte de terceirização, na parte de contratos fixos, a gente tem que prever o bruto. Então, nos impostos, é mais um serviço que vai ser tomado de uma MEI, por exemplo, que tem o INSS destacado. Então, ali são poucos os impostos, né? Normalmente, quando não se tem serviços muito expressivos, né? Como pintura ou como algo mais expressivo que vai dar ensejo no imposto sobre serviço. E basicamente é isso. Se tiver mão de obra própria, aquele fundo trabalhista das previsões lá, né? Isso, aí vai fazer parte lá do quadro de funcionários. Então, basicamente, se você anotou esses pontos, volta e anota. São esses pontos que precisam ser vistos, né? Então, isso precisa ser colocado, né? As cotações, os orçamentos, somatizado e dividido pelo Mas isso muda de muito unidades. de um condomínio para o outro, mesmo se for o mesmo demais. Porque é o que a gente estava falando, né? De a pessoa querer comparar. Não tem dá, como não comparar. Dá. E aí é isso, quando eu falei esses pontos aí, para dizer que... E quando você explica tudo isso, a pessoa entende? Não. Não, você tem que repetir. Eu disse tudo isso para mostrar que o espaço de lazer, a piscina, a quadra, ela vai ser um desses pontos. Então, ela vai ser ali uma linha de materiais para a piscina, por exemplo. Vai ser uma linha dentro dessa previsão orçamentária, mas ela faz toda a diferença? Não, porque o grosso está no funcionário que vai dar manutenção, vai limpar, vai varrer, vai cuidar. Nos contratos, exatamente. Então, assim, não é a comparação de ter espaços de lazer ou não ter, não é dali que vem a taxa de condomínio, né? O que vem é desse todo, é disso tudo que eu falei, é daí que vem a taxa de condomínio, né? E aí, é sobre este cálculo que a gente precisa realmente entender a necessidade do condomínio, né? Legal, aí fez a previsão orçamentária, a Assembleia não gostou, mas entendeu que a finalidade é essa, né? Ninguém vai gostar, porque se tiver que subir, né, eles vão gostar. Ou mudou, ela fez a gestão, tudo certinho. Acaba por aí essa Assembleia? Acaba por aí a discussão da previsão orçamentária? Não, né? O grande desafio, e aí sim que é o dever do síndico, é junto com uma administradora, uma empresa séria e competente, que tem o suporte, fazer com que esse condomínio ande no máximo na linha e respeite essa previsão orçamentária. Então, fala pra gente agora o desafio do dia a dia para que isso aconteça. Na verdade... Porque assim, qual é o grande objetivo de você ter uma previsão orçamentária? Não é só você estabelecer a taxa condominial. É você dar um norte de execução para aquele representante legal, que é o síndico, naquele próximo período. E o desafio dele, o dever dele como representante, ele é deixar o condomínio dentro daquelas características que foram arduamente estudadas, discutidas e aprovadas naquela Assembleia. Então tem síndico que fala assim, tá bom, aprovou a cota agora, sai fazendo o que quer. E aí esquece, eu tenho X mil reais aqui para esse serviço, esquece, vou abandonar aqui, vou fazer outra coisa, vou fazer um parquinho. Nunca ninguém falou de parquinho, nunca ninguém falou de fazer uma grama ali, um negócio, ele sai fazendo negócio que nunca foi falado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, da previsão orçamentária, não só para definir a vida financeira do condomínio, mas o norte de atuação do síndico. Isso é muito importante. Ninguém fala disso, né? Isso é muito importante, até, assim, eu acho que é até um diferencial nosso,
de sempre estar em contato com esse síndico nesse momento de previsão. Na prática, como que a gente faz hoje uma previsão? A gente entra em contato com o síndico, a gente tem toda a agenda, enfim, toda a questão mapeada ali de datas, e aí a gente entra em contato com o síndico. O síndico, está na hora de agendar aqui a nossa Assembleia Ordinária. Vamos agendar? Vamos agendar. O que você, síndico, pretende fazer aí com o seu corpo diretivo? O que vocês deliberaram? O que vocês têm em mente de seguir para o próximo período? Vira de demanda aí que o pessoal está pedindo. Existe alguma demanda a ser feita? Existe alguma questão que precisa ser tratada? Existe um ponto de redução que a gente possa estudar? O que vocês estão pensando? E aí o síndico nos retorna, olha, estamos pensando nisso, estamos pensando naquilo, ou não, queremos seguir na mesma estrutura que nós já temos hoje. E aí é que entra o nosso trabalho. E aí, sim, é uma questão mesmo de ter essa assessoria, porque se você não tiver uma assessoria que entende de todos esses pontos, aqui eu falei de 5, 6, né? Eu não contei, mas de 5, 6 pontos, se não tiver uma empresa que entenda esse global e fique só ali pensando naquilo que ela presta de serviço e não entenda de fato como que o condomínio funciona, não vai dar um norte certo. E aí é que se falha no meio do ano, né? E aí no meio do exercício, mas não tá dando certo essa previsão orçamentária. O que aconteceu? Aconteceu que você não previu. Você não previu. Ou por realmente falta de conhecimento, ou por não querer subir a taxa, que a gente já falou sobre isso. Então, realmente, hoje, com tantos assuntos que precisam ser abordados dentro de uma previsão orçamentária, né? Tantos pontos, tantos valores que precisam ser cotados muitas vezes para levar numa assembleia, pode ser que um síndico sozinho ou mal assessorado, ele não consiga levar todos esses aspectos. Ou, eu diria ainda mais, ele não consiga transmitir dentro de uma assembleia a importância desses aspectos. Porque, vejam, a gente já passou também por várias primeiras assembleias, né? Onde o síndico fala, nossa, mas aqui a gente não apresentava dessa forma e aí acabava não passando, aí as pessoas não queriam fazer o reajuste, aí a gente ficava sempre apertado, não podia fazer nada. Tudo é como você também comunica isso. Exatamente. Comunica, né? Só isso. Porque não adianta você chegar lá e só abrir lá, falar para você reajustar e acabou e vida que segue. Não. Né? As pessoas têm que entender e fazer parte daquilo. As pessoas têm que comprar o projeto. Exatamente. Se as pessoas entenderem o projeto, entender para que é aquele investimento, entender que aquilo é necessário, ou porque vai consertar uma coisa muito grave, ou porque vai dar um bem-estar, vai valorizar e vai dar uma vida melhor, as pessoas compram a ideia. Mas é poder de comunicação. É, né? O poder de comunicar mesmo, porque é fazer entender de uma forma simples, né? A ideia nunca é rebuscar, né, o vocabulário para falar, tá falando difícil, deve ser isso mesmo, né? Ao contrário, é de simplificar para, de fato, todo mundo entender e trazer todo mundo para a mesma página. Porque é isso, se a gente não fizer dessa forma, realmente as pessoas não aprovam, né? E uma vez não aprovando, aí sim, né, entra todas as dificuldades de dia a dia e tudo. E aí, só complementando o que você comentou no meio da fala, há realmente uma grande confusão entre despesa ordinária e utilizar esse recurso para uma extraordinária. Ou as pessoas contarem com uma despesa extraordinária custeada por uma ordinária. O que é isso? Dentro da cota condominial se faz um parquinho, por exemplo. Parquinho é fazer um playground, enfim, construir ou reformar, teoricamente uma verba extraordinária. Porque a manutenção do parquinho pode ser uma ordinária. Mas construir, instalar, trazer um brinquedo novo, né? Enfim, é uma verba extraordinária. Você vai fazer uma vez, né? Não é que vai se repetir todos os meses. Não vai todos os meses. Isso que é ordinário. Isso, todos os meses você não vai comprar um parquinho novo todo mês, né? Então, muito se confunde também. Vamos fazer aqui dentro do custeio da cota condominial a aquisição de um parquinho. Não, então... Não é assim que a gente, teoricamente, opera. Você tem que trazer a cota para aquilo que é ordinário e vamos levar uma pauta com cota extra, com finalidade específica, que eu acabei de comentar, para o parquinho. Gerir essas receitas só numa conta separada para o parquinho. Exatamente. Prestar conta daquilo depois, cotação de empresas, que tipo de parquinho vai pôr, se é metal, se é madeira, se vai... É isso daí mesmo. Exatamente.
O que a gente tem visto todos os dias, esses anos todos, é muito simples, né? Se você não teve um evento extraordinário no condomínio, aquilo que não é previsto mensalmente, e o valor não está dando para pagar, ou o erro está na Assembleia, na previsão orçamentária e na Assembleia Ordinária, porque das duas, uma, ou as verbas ordinárias, em sua totalidade, não foram previstas, ou seja, foram omitidas algumas verbas, ou mesmo se tudo que foi previsto, na hora de executar, quem executou, o síndico, a diretoria, saiu da linha, da diretriz, daquilo que foi determinado, gastou com outra coisa, né? Então, aí é necessário... aí falta para pagamento ou falta para pagamento de algum fornecedor, ou acaba deixando realmente esse fundo aí, né? E o caos do condomínio acontece quando as pessoas ainda não têm comunicação e transparência, e aí as pessoas só veem que não tem o dinheiro, mas não conseguem sequer identificar qual desses problemas foi. Se foi a falta de prever ou aonde está sendo empregado, que aí vem a grande questão da transparência e comunicação. Nós vamos fazer um episódio só disso, né? Porque, afinal de contas, você pode pôr tudo que você quiser no condomínio. É pessoa lidando com pessoa. E quando o síndico faz isso, ele desvia essa aplicação do recurso, mesmo que ele gaste com o condomínio. Eu não estou falando aqui de subtrair dinheiro, tá? Eu estou falando de... o síndico não ganhou 1 centavo, mas ele colocou dinheiro que não estava previsto na previsão orçamentária em outra finalidade que ele achou mais conveniente, sem comunicar à Assembleia. Isso é desvio de finalidade e a lei entende isso como extrapolação do poder de representação e também gera o dever de indenizar. Então, eu estou dando casos exemplares aqui para vocês verem que não basta ser só bem intencionado, não basta. Você tem que cumprir uma formalidade muito grande e se você não cumpre, você pode sim ser responsabilizado por excesso de representação. O nome técnico disso chama excesso de representação. E é muito ruim, porque você não fez com maldade, você não subtraiu, mas você empregou um dinheiro que a Assembleia determinou que seria para A e você pôs em B, porque você achou mais conveniente, né? E isso também faz com que você, como está dentro do assunto, nós estamos falando, né? Quebre aquela previsão orçamentária. E a previsão orçamentária é da Assembleia, é da coletividade. O síndico, ele fica estritamente subordinado, vinculado à execução daquela previsão orçamentária. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma empresa terceirizada, o síndico não está seguro porque não tem segurança jurídica, ele quer trocar. Ele pode, se ele for manter o mesmo padrão, a mesma jornada, com os mesmos funcionários, não for reduzir quadro e o valor for igual ou menor do que está previsto, ele pode, porque a responsabilidade dele está delegando o nome dele, né? Agora, se subir 1 centavo do valor mensal, ele não pode. Se for manter o valor, mas se for diminuir um funcionário, ele não pode. Aí precisa passar para a Assembleia, porque isso interfere em custo-valor, né? Prestação. Exatamente. O que você comentou o síndico entender ali que no lugar de fazer uma manutenção prevista, ordinária, portanto, né, ele decide ali fazer uma despesa, gastar esse dinheiro com uma despesa extraordinária. Fazer uma melhoria, fazer uma benfeitoria. Por exemplo, porque isso o síndico foi visto, previsto, né? que esse ano precisaria trocar lá a máquina, o painel do elevador, foi previsto lá. Ele não faz isso porque ficou bom, não estragou, mas ele comprou lá um freezer, uma televisão e um videogame para o salão de festas. Um exemplo. Sim. Pronto. Mesmo que ele tenha feito isso, está errado. E é uma verba extraordinária, porque essas aquisições não estariam, né, dentro de uma cota condominial, em tese, né? É verdade. Então, basicamente, assim, a previsão orçamentária, tudo isso para entender que é importante, né? É o start, né? Não, e assim, trazer realmente esse status de principal veículo ali, principal meio de realmente saber esse norte, de ter essa diretriz anual. Sem isso, a gente vê ainda muitos condomínios não fazendo. Tem condomínio que não pauta isso, gente. Ou não faz, ou quando faz, só reajusta lá em 5%, 10% e vida que segue. E obrigatório, né? Ninguém destrincha esses valores, ninguém entende, né, por A mais B o que está sendo feito ali, o que está sendo composto. E aí passa por isso mesmo. Só que aí é o que você falou, né?
quando dá o problema, quando começam a desconfiar, quando, enfim, quando não começam a não gostar do resultado. Ou quando o dinheiro não dá. Ou quando o dinheiro não é suficiente, aí vem os questionamentos, né? Então, basicamente, assim, a previsão orçamentária é o coração mesmo, eu diria, assim, da vida financeira. De uma boa gestão da vida financeira desse condomínio. É o que determina. É o que determina. Então, você aí, quero que você conte pra gente aqui como é que tá a previsão orçamentária do seu condomínio. Você é condômino, você participou de uma assembleia ordinária lá esse ano já? Foi bem explicadinho que gastou, onde gastou? Você entendeu bem? Ou não, você não entendeu? Você tem o seu balancete aí? Quer que a gente dê uma olhadinha para você? Estamos à disposição, tá? Esse foi o Teconcast de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. É um assunto muito importante que pouquíssimas pessoas dão importância, mas vocês viram que a implicação ela é financeira, econômica, de responsabilidade, de limite de atuação, né? E da vida, né? De várias pessoas que moram ali. Então, nos vemos na próxima, doutora? Com certeza. Nos acompanhe aí nesse ciclo de palestras também, que a gente... É uma oportunidade de a gente conhecer pessoalmente aí bastante gente, né? E é isso. Nos vemos no nosso próximo episódio. Então, vamos dar tchau na camarinha central aqui, Luciano? Tchau, até a próxima. Tchau, valeu. Obrigada.